Oi meninas! Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, relatar como foi meu primeiro trimestre. Eu quero saber quem de vocês assistiram o vídeo da surpresa que eu fiz pro meu marido contando da gestação. Se você viu, comenta aqui embaixo. Se você não viu, eu vou colocar aqui em cima para você clicar e depois você assistir lá, tá bom? Gente, esse primeiro trimestre foi difícil. Eu vou falar a verdade sim pra vocês. De verdade, é verdade. Eu fiquei muito triste mesmo. Pode até colocar a música assim. Eu fiquei muito triste, eu senti uma indisposição muito grande. Foi algo que, às vezes, quando eu parava pra pensar, eu ficava triste por eu estar daquela forma. Porque eu pensava assim, gente, eu tô grávida, então eu tenho que estar muito feliz, tenho que estar empolgada. Mas não, gente, você tá passando por um processo de alteração hormonal, então você tem que deixar se permitir passar por essa fase. O que me confortava e me consolava é que eu pensava, é só uma fase, é porque eu tô no primeiro trimestre. Vou esperar passar esse primeiro trimestre e ver como que vai ser, mas é uma fase. E se não passar, vou procurar ajuda. Mas não foi fácil, gente. Eu listei aqui pra vocês. Ai, achei. Pensei que eu apaguei. Eu listei aqui pra vocês alguns tópicos para estar relatando. Primeiramente, o humor. Eu fiquei muito desanimada mesmo. Eu não queria fazer nada e foi tão estranho porque eu comecei a sentir os enjoos da sexta para a sétima semana. Quando eu descobri a gravidez, eu tava de 4 semanas e pouco. Descobri bem no inicinho. Então eu tava toda empolgada e comecei a pesquisar, todo dia à noite eu pesquisava, tava tomando muita água, tava me cuidando, determinei que eu ia cuidar da minha alimentação, que eu ia cortar açúcar. Não foi nada do planejado, não foi nada do que eu esperava. Eu acho que por isso que eu senti assim, no fundo, um desânimo, porque eu vi que eu não conseguia fazer nada do que eu tinha planejado. Eu imaginava que ia ser maior empolgação. E eu lembrava que as pessoas falavam, Jéssica, a gravidez não é aquela coisa idealizada que as pessoas criam. Então tem os momentos difíceis, tem as dificuldades. Mas mesmo assim, quando você sente na pele é diferente. Eu não quero desanimar vocês, viu, gente? Quando chegou a sexta semana, tava ainda tudo bem. Quando eu comecei a sentir uma diferença na alimentação. Eu sentia que meu estômago estava diferente, eu sentia que meu estômago não aceitava qualquer comida, aceitava pouca comida, mas ao mesmo tempo eu sentia muita fome, e quando eu sentia fome era uma dor, como se fosse uma facada, eu tinha que sair comendo, e se eu não comesse dava muito gases que doía muito. Isso foi na sexta para sétima semana, aí eu comecei a sentir a diferença. Chegou na sétima semana, a fome só aumentava, e aí eu conseguia comer mais, e eu queria comer a comida fácil, não queria ficar fazendo comida que eu visse na frente, então eu acabei comendo muita besteira. Comecei a perceber o cheiro. Gente, qualquer coisinha, cheiro de tempero, de cebola, azeite, alho, eu vi que os cheiros começaram a me irritar. Eu chegava assim perto, sentia um cheiro, fica estranho. Até hoje, tem alguns cheiros daqui de casa que eu chego, até em ambientes aqui da minha casa, às vezes eu chego e já fico, esse cheiro não tá legal. E é tipo o aromatizante da casa, eu já fiquei assim. Então eu tive muito essa questão de cheiro e de comida, de comer demais. De ficar querendo comer demais, de querer demais, comer demais. Eu enjoei, gente, até do cheiro. Deixa eu pegar pra vocês aqui, pra vocês verem. Eu enjoei do cheiro e fiquei com nojo. Até da Dolly. Eu fiquei com nojo até dela, gente. Olha que gracinha. Mas eu fiquei com nojo do cheiro e de olhar pra ela. Eu vi ela lambendo qualquer coisa, eu ficava com nojo. Como que pode? Não, amor. Então, eu tive muito dessas questões de cheiro. Eu ainda tô um pouco. Já terminou meu primeiro trimestre. Tô no início do segundo, então aos poucos eu tô sentindo que eu tô melhorando algumas coisas. Mas disposição, fiquei super indisposta. Cansaço, eu não senti aquele sono intenso. Eu conheço uma outra grávida que tá grávida quase no mesmo dia, mesma semana que eu. E ela fala que sente muito sono. Eu não tive esse sono, mas como durante o dia meu estômago ficava muito ruim, à tarde eu preferia dormir pra não ficar sentindo esse enjoo. Então acaba que eu dormia todo dia à tarde. Talvez é por isso que eu não sentia o sono intenso, né? Mas eu senti indisposição e o cansaço eu não senti tanto. Agora subir escada, gente, é subir qualquer escadinha, a gente já fica ofegante. É muito estranho porque eu falo, não tem nem peso na barriga, não tem nada. Eu não sei o porquê, sei que a gente tem muita alteração assim hormonal,
mas eu sinto esse cansaço quando eu subo escada. Enjoos e vômitos. Meu estômago ficava embrulhando muito. Se ficar muito tempo sem comer, gente, é a pior coisa. Ficar sem comer é batata que dá estômago ruim. Então, é de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas sem comer algo. E o que eu percebi, que parece só comida de sal, só tipo um pão de queijo, um pão que sustentava. Então, eu comecei a comer fruta em alguns intervalos, mas eu continuava com fome. Minha alimentação nessa fase não foi das melhores, mas eu aprendi a não me condenar por isso e agora eu tô conseguindo controlar melhor. Alteração de humor. Eu senti que eu fiquei um pouco mais chata. Eu acho que essa alteração de humor eu tinha que perguntar mais pro meu marido. Mas eu ficava, às vezes, ruim. Eu fiquei mais em casa esse tempo e meu marido trabalhando externo. E eu ficava, às vezes, ruim por eu estar aqui passando mal e ele não estar aqui comigo. E eu fiquei exigindo muito dele pra ficar mais em casa. E eu vi que eu ficava pegando muito no pé dele. Então eu acho que meu humor mudou um pouco nessa fase. Sobre fome, uma fruta que eu comecei a comer muito é maçã. E realmente eu tinha pesquisado que a maçã, ela melhora o mal-estar, aquela azia. Antes eu comia muita banana. Hoje eu já não consigo, porque a banana tem um cheiro forte. Alimentos que eu não tô conseguindo comer por causa do cheiro é ovo, que minha nutricionista disse que era muito bom por causa da substância lá da gema, mas eu não tô conseguindo comer. Brócolis, porque uma vez eu cozinhei, disse que é muito bom também comer brócolis e couve, essas legumes e verduras verde escura, mas uma vez eu cozinhei o brócolis, aquele cheiro ficou impregnado no meu nariz e hoje eu não consigo mais comer brócolis assim. Só se alguém fizer e tiver num molho diferente, aí eu consigo de pouquinho. E mamão. Mamão, gente, tem um cheiro de forte. Não tem um cheiro forte? Então, não dou conta. Basicamente, foi esses 3 alimentos que mais me deu agonia, que eu não tô conseguindo comer. Desejo na gravidez, eu tive? Não tive, ainda não. Nesse primeiro trimestre não tive nada disso de desejo, não. Eu comia muito porque eu tava com fome mesmo e eu queria comer mesmo, mas desejo, não tive desejo. Quando eu sentia fome, eu comia muita maçã, mas eu sentia necessidade de comida de sal, comida tipo pão de queijo, pão, igual você tem antes. Mas o doce parece que não mata a fome. Quando a gente tá com muita fome, pelo menos a minha experiência. Depois vocês me contam aqui como é que foi a experiência de vocês, se você já teve um bebê. A minha experiência foi assim, eu tava com fome, eu queria comida de sal, porque parece que doce não sustenta. E eu sou super formiguinha. Hoje eu ainda como algumas coisas assim de açúcar, mas não é aquela vontade que eu tinha igual eu tinha antes. Espinhas, daí sim, eu acredito que a gente tem muita alteração hormonal, e as espinhas é consequência. Então eu dei espinha sim, ainda estou com alguma, mas tá melhorando. Pelo, gente, não vou falar, gente. Sobre os pelos, quando tem alteração hormonal, aumenta o hormônio, aumenta os pelos. Eu senti, eu já fiz depilação a laser, então já tava mais bem resolvido. Agora, na axila cresce muito rápido, eu percebi que no busto também cresce. Eu comecei a perceber que na barriga tá começando a aparecer uns pelinhos também que eu fico, meu Deus, eu não quero ter pelo na barriga. Eu, graças a Deus, é a minha genética, e meu marido agradece que meu marido tem repulsa assim, ó, de braço com pelo, tudo que ele vê que tem pelo, mulher com pelo, ele dá agonia. E graças a Deus eu não tenho, vê se mostra, eu não tenho quase nada de pelo no braço. Isso que eu tenho é tudo loirinho. Agora, mudança no meu corpo. Além do pelo, eu senti que nesse primeiro trimestre eu comecei a ficar mais gordinha. Teve uma época que eu tava até mal, porque eu falei, eu tenho certeza que isso é comida, isso não é bebê não, é comida, porque eu tô comendo demais mesmo. E eu senti que eu comecei a perder um pouco mais assim da cintura. Minha barriga, eu senti que começou a dar uma estufadinha. Algumas calças estão apertadas, os jeans estão apertadinhos. A gente consegue às vezes até abotoar, mas na hora que senta, tem que abrir o botão. E eu já testei até a calça de grávida, fica larga. Então tô nesse processo de transição. E eu tinha pesquisado e é normal, viu, gente? No final do primeiro trimestre, as calças jeans ficam apertadas, de gestação fica larga. Vai passar, é uma fase. Outra alteração que eu vi no meu corpo foi os seios. Eu sei que por causa dos hormônios, os seios ficam mais inchados, então eu senti muita sensibilidade e muito inchaço. E sobre o sexo do bebê. A sexagem fetal, gente, vocês conseguem fazer o exame de sangue, que nenhum plano de saúde que eu conheço cobre, porque não é um exame necessário, é por curiosidade das mães, de saber logo
o sexo do bebê. Então esse exame de sangue, a sexagem fetal, você consegue fazer a partir da 8ª semana. Eu decidi não fazer, porque eu tava muito desanimada. E uma das coisas que eu até estranhei que aconteceu comigo foi que quando eu descobri que estava grávida, eu comecei a ler livros sobre gestação, comecei a pesquisar muita coisa. Depois que chegou os enjoos, eu comecei a ficar mais mal, indisposta, eu não queria saber de nada de bebê. E isso me deixou mal também, pelo fato de eu me sentir assim. Então eu não queria pesquisar mais nada, eu parei de pesquisar qualquer coisa de gestação, de gravidez. Eu tinha seguido um monte de perfil de grávida, que fala sobre isso, de seguir tudo, deixei só 2 perfis e parei de ler o livro, parei de ler o livro que eu tava ganhando, eu ganhei mais 2 e até hoje não consegui ler. Comprei também um caderninho que é como se fosse um diário também para você deixar registrado todos os momentos, dar sugestão de nomes. O diário mais lindo. Até hoje eu não consegui abrir ele. Eu vou abrir, gente. Mas foi um processo assim que eu senti muito desânimo e eu tive essa sensação. Foi alteração hormonal que eu não quis saber mais nada de bebê. Isso não quer dizer que eu não quero meu bebê, viu, gente? Isso não quer dizer isso. Eu sei que era uma fase que era mais, tipo, emocional mesmo, da cabeça. Mas o meu bebê é muito desejado, já é muito amado por todos, pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelos tios. E depois eu comecei a tratar minha mente. Eu comecei a tratar minha mente que esse sentimento ruim não quer dizer que eu tô ingrata por estar grávida. Então foi uma fase que passou. Eu senti que quando deu 11 semanas e 1 dia, o meu humor do nada melhorou. Eu fiquei mais disposta e eu tava torcendo assim pros enjoos pra me acabar. Diminuiu, mas ainda continuou. Vômito, eu acredito que eu cheguei em 10 durante todo esse processo. Eu fiquei muito frustrada, porque eu nunca fui de vomitar, gente. Então eu pensava assim, como tem a possibilidade de algumas gestantes não passar mal e não vomitar, eu também não vou. Eu tenho muita dificuldade de acontecer isso comigo. Eu tenho muita dificuldade de chegar a vomitar, então eu vou ser a exceção. E a primeira vez que eu cheguei a vomitar, eu fiquei muito mal. Eu chorei muito. E eu falei, ai meu Deus, eu fiquei muito frustrada. Muito frustrada. Mas acontece. É uma fase, viu, gente? Mas vai passar. A gente tem que pensar que quando isso tudo tá acontecendo é porque no primeiro trimestre o bebezinho está sendo formado e é muito rápido. Os melhores momentos nesse primeiro trimestre foi nos dias que eu fiz a ultrassom. É muito maravilhoso você ver um bichinho dentro de você. Você coloca a maquininha lá e do nada você vê na tela um negócio, aí cai a ficha. Eu ficava muito tempo sem cair a ficha. E quando chegava no ultrassom, eu falava, eu tô grávida mesmo, tem um negócio dentro de mim. E a velocidade que acontece o crescimento. Eu fiz um ultrassom, depois de 15 dias, eu fiz outro. E eu vou contar pra vocês porque que eu fiz essa primeira, que foi meio que emergência. Fiz essa outra segunda 15 dias depois, o bebê já tava o dobro. E depois de 3 semanas, eu fiz, já tava o dobro do dobro. E eu vejo o tanto que cresce rápido. No final do primeiro trimestre já dá pra ver a mãozinha, o pezinho, já dá pra ver ele todo se movendo. Eu segui um conselho de comer chocolate antes de fazer. Eu segui o conselho, que eu vi um relato de uma gestante, de comer chocolate antes de fazer ultrassom. Meia hora antes, algo assim. E eu comi. Gente, Quando eu fui fazer ultrassom morfológico no primeiro trimestre, o bebezinho quase dava cambalhota. Quase dava cambalhota. Os melhores momentos desse primeiro trimestre, pra mim, foi nos dias que eu fiz ultrassom. Porque eu caí a ficha assim, que realmente eu tava grávida e tinha um bebezinho ali. E todas as notícias eram que seu bebezinho tá muito bem, tá muito saudável, tá perfeitinho. E nada mais gratificante do que receber essas notícias. Eu vou compartilhar pra vocês agora algo que assim, eu nem contei pra ninguém. No início da gestação, a gente tava indo pra Brasília e eu fui ao banheiro e eu levei um susto. Porque eu vi que tava sujo. E eu comecei a sair do banheiro chorando muito, porque o que passa na nossa cabeça é: se a calcinha tá suja de sangue, é porque pode estar sendo um aborto.
E eu saí chorando muito. E meu marido foi me acalmando. Ele falou, você sabe que vai dar tudo certo. Isso não é nada, vai dar tudo certo. E eu fiquei tranquila. Pensei em outra coisa e falei, não, tudo bem. E depois eu fui fazer o primeiro ultrassom. Isso mesmo da primeira consulta. Antes mesmo da minha primeira consulta na obstetra, eu fiz um ultrassom. E o médico disse que tava tudo bem. Eu não sei ainda o que aconteceu, que na verdade não foi um corrimento, um sangramento de fluxo, foi a secreção que veio muito escura, como se fosse um sangue. Então a secreção veio escura e para mim aquilo ali já era algum índice de sangramento, de algo errado. Mas fiz ultrassom, não deu nada e hoje tá tudo certo. Agora que eu estou no início do segundo trimestre, eu estou bem mais disposta, estou bem mais animada. Estou ainda assistindo alguns enjoos. Na primeira semana, né, da 13ª semana, 13 semanas, eu ainda cheguei a vomitar 2 vezes, mas eu sinto assim que eu tô mais disposta, tô mais feliz, mais empolgada. E eu fiz a sexagem agora, apesar de a médica da ultrassom falar que já dá pra quase saber, na próxima ultrassom já dá pra saber o sexo do bebê, mas mesmo assim eu decidi fazer a sexagem fetal porque meu marido tá tendo certeza que é um aí. Aí como ele tá falando demais que pra gente tirar isso da cabeça e já resolver tudo logo, eu fiz o exame que sai em breve. E é isso, gente, eu quero saber de você que tá gravidinha, como é que tá sendo seus sintomas, você já teve algum sintoma no seu corpo ou de humor, comenta aqui. E você que também já foi mamãe, me conta se você teve algum semelhante ou algum diferente, tá bom? Espero pra vocês, até a próxima. Não deixe de dar o seu like e inscrever no canal. Espero vocês no próximo.